Prof. Alex ensina, vou falar aqui de uma decisão do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, que manteve multa de 300 mil da Ortobon, essa empresa aí de colchão, as pessoas conhecem, por falta de mulheres na chefia. Então, aqui a notícia, tá? Foi aqui no CNN Política e repercutiu bastante no Brasil. O Ministério acusou a empresa de discriminação contra as mulheres e aplicou essa multa. O que, na minha opinião, é um absurdo, porque é o Estado intervindo numa decisão privada, ok? Significa que a empresa ela é preconceituosa ou discriminatória? Esse livro aqui do Thomas Sowell, Fatos e Falácias da Economia, no capítulo sobre fatos e falácias masculinos e femininos, ele explora essa questão de mulheres no mercado de trabalho. E eu já vou deixar o link desse livro aqui na descrição desse vídeo, que é um livro muito interessante. E vou pedir também para você se inscrever no meu canal Meritocrata, que está de collab com esse vídeo. É o terceiro capítulo. E assim, pessoal, é muito simples você resolver isso. A decisão é privada. Se ela tiver errado por questão de discriminação, ou seja lá qual for, a empresa vai arcar com as consequências. Imagina que você tem uma mulher muito capacitada num cargo capacitada para um cargo de gerência. E qualquer empresa, de qualquer setor, resolve não contratar essa mulher por ser machista. A concorrente vai e contrata e vai ter melhor resultado. Isso serve para qualquer situação. Então, discriminação, por exemplo, racial, discriminação por orientação sexual, qualquer uma dessas, o mercado não perdoa. Se você olha a orientação sexual, o sexo, o gênero, enfim, a etnia, a raça, como critério para escolher um funcionário, e esse critério não é o mais adequado, porque o mais adequado é a capacitação, é o mérito desse funcionário, significa que você não está no regime estritamente de mercado e o mercado vai punir. E o Sowell mostra vários indicadores mostrando isso. Um interessante no contexto ali racial na África do Sul. Na África do Sul passou uma lei na época do apartheid que nenhuma empresa deveria ter menos de 30% da mão de obra de brancos, tá? E a população branca não era 30%, era menor do que isso na África do Sul. A ideia era uma ideia higienística de você embranquecer a população. E acontece que os órgãos públicos, não só a empresa, tá? Nenhuma organização pública ou privada. Os órgãos públicos, eles de fato fizeram isso, tá? Você não tinha menos de 30% da mão de obra composta por pessoas brancas, mas as empresas não fizeram isso. As empresas, em via regra, tinham menos de 30%. Por quê? Não era viável para uma empresa deixar de contratar uma pessoa negra simplesmente porque tinha uma lei ali. É claro que também você não tinha como o Estado fazer essa lei cumprir, porque era muita empresa e não tinha um aparato estatal suficiente para fazer isso. E as empresas preferiam assumir o risco, mesmo desobedecendo a lei, porque era inviável você deixar de contratar mão de obra negra se o profissional fosse capacitado o suficiente para aquele cargo, para aquela função. Então, a mesma história aí, não é o Estado que tem que decidir a política de contratação de pessoas da empresa, a própria empresa. Você pode fazer uma denúncia no sentido de tentar fazer uma influência, ok. Eu acho que o movimento feminista poderia fazer uma campanha de boicote a essa marca. Ok, isso eu acho que é válido dentro da liberdade de atuação e de expressão, mas do Estado intervir na política de contratação, eu não gerencio uma marca de colchões. Provavelmente você que está me escutando também não gerencia, então você não sabe os motivos que levaram a isso e também não precisa saber, porque isso é uma decisão estritamente empresarial. A única coisa que você vai decidir é se compra ou não o colchão, enfim, o produto. Peço para você novamente se inscrever no canal Meritocrata, que está de collab com este vídeo.